Você seria capaz de ter um olhar positivo para com as pessoas que um dia te decepcionaram? Você consegue perdoar? Olhar para ele e falar, não, mas ele era novinho. A paz, porque o filho cometeu uma besteira com 16 anos, falou uma besteira, cometeu um ato. Hoje o filho está com 40 anos, mas eu não esqueço que ele me falou quando tinha 16. Quando ele tinha 16, Você tem um olhar mais puro, mais bonito, mais compreensível hoje para ver que aquele menino, aquela menina de 16 anos, na besteira que ela cometeu, ela não cometeria hoje? Será que nós temos essa capacidade que Paulo teve de olhar para o João Marcos, que teve medo lá, e fala assim, traga ele agora porque ele é útil, me faz falta? Às vezes nós precisamos ser humildes. Não, mas eu não mudo, a mesma opinião que eu tinha quando ele tinha 16, eu tenho hoje quando ele tem 40, cara, você está perdendo, quem perde é você. Seja humilde. Paulão foi humilde, ele pegou o Marcão e falou assim, vem cá meu querido, deixa eu dar um abraço em você. Há pais que têm uma dificuldade danada de dar um abraço no filho, porque o filho talvez um dia falou alguma coisa, talvez um dia ofendeu, mas há o amadurecimento. Há filhos que têm a mesma dificuldade de se aproximar dos pais, mas o pai também amadurece, ou pelo menos deveria. Nós precisamos ser humildes muitas vezes para reconhecer. Outro nome que ele vai citar é Lucas. Só Lucas está comigo. Lucas, quem é esse homem? Lucas cresceu na sintonia de Paulo após a segunda viagem missionária. E Lucas, saiba você, é o maior escritor do Novo Testamento. Foi ele que escreveu os evangelhos de Lucas, o evangelho de Lucas, foi ele que escreveu o livro de Atos, e foi ele que foi o escriba de Paulo. E tem Tércio também, que também ajudou Paulo. Paulo menciona Tíquico. Onde está aqui Tíquico? Esse enviou para Éfeso. Vai vendo o número de pessoas que fazem parte dessa empresa, dessa fábrica de salvação, que é o Evangelho, coordenada pelo apóstolo Paulo, que está em seus dias finais. Ele está mandando um para cá, outro para lá, outro para lá, ele está pensando em vidas. Ele não está abrindo igreja, ele está levando a palavra. Quantas pessoas? O nome disso, meu irmão, minha irmã, é comunhão. Uma igreja que deu certo tem que ter comunhão. A comunhão, só abrir um parênteses aqui, que é uma confusão para entender esse processo da comunhão. Comunhão não é festinha de aniversário de um determinado membro da igreja, onde você vai, alguns irmãos, ali naquela festinha, fulano está fazendo aniversário, vamos lá, a gente tem que estar na comunhão. Isso não é comunhão, isso é comemoração. Comunhão não é vir à igreja, conversar com todo mundo antes do culto, e o resto do mundo depois do culto. Isso não é comunhão, isso é interação. Comunhão não é ir a um monte de irmãos e alugar uma casa na praia, uma chácara, para comer churrasco. Isso não é comunhão. Isso é amizade. Isso é comunhão. Comunhão é algo mais profundo no sentido de reino. Sentido de reino. Comunhão, reino, reino, comunhão. Toda vez que você falar em comunhão, não é juntamento de pessoas simplesmente, não, reino. Nós estamos nos ajuntando, e o reino está aqui, nós estamos discutindo sobre o reino, nós estamos falando do reino, ou a gente está com fofoca, ou a gente está falando mal desse, daquele, porque a gente está aqui nessa casa, ou então a gente está aqui nesse churrasco, a gente está aqui nessa chácara, a gente está aqui nessa praia, vamos aproveitar e falar mal de irmão X, Y, Z? Reino, comunhão, reino. A comunhão, reino. Temos que falar e tratar as coisas do reino, isso é comunhão. Comunhão é abraçar uma obra com amor, sabendo que pode contar com pessoas de bem. Os demas da vida, aqueles que abandonam, esses vão te abandonar, mas aqueles que entenderam o sentido, a proposta da comunhão, estará com você até o final. Amém, amados? Paulo, ele pede para Timóteo, traga a minha capa, meus livros, que eu deixei lá em Troade, e os pergaminhos. E por último, Paulo vai mencionar um tal de Alexandre Ferreiro. Na tradução da mensagem, diz que ele era um artesão
do bronze. Alexandre o ferreiro. Esse cara viveu para prejudicar o ministério de Paulo. Esse Alexandre provavelmente era usado por Satanás, o qual, o próprio Paulo diz, causou-lhe muitos males. Assim como há os demas que abandonam, e simplesmente abandonam, há também os latoeiros que trabalham para prejudicar a obra. Tem gente que atrapalha a obra com palavras, tem gente que atrapalha a obra com fofoca, tem gente que atrapalha a obra com denúncias, com mentira. Faça como Paulo. Paulo ele destaca, esse eu entreguei a Deus. Amados, ninguém é comparado, só para encerrar, a Paulo na expansão do Evangelho de Cristo. Na hora final, diante de um tribunal, e ele diz, olha, na minha última julgamento perante o tribunal, ninguém esteve ali para me ajudar, para me apoiar, para me defender. E assim é a vida do verdadeiro cristão, meu irmão. Muitas vezes você vai estar sozinho. Quantas vezes no começo do ministério as pessoas chegavam e falavam assim, mas vamos fazer esse trabalho, vamos fazer, e se fulano não for, se Bertano não for, eu falei, meu irmão, se não for eu faço sozinho. Se tiver que pregar, eu prego sozinho, porque faltou fulano, Bertano, ciclano, não, eu tenho é Deus. Se não tiver ninguém para cantar, o ouvido do povo que se vira, estou nem aí, eu canto, aleluia. Se não tiver ninguém para tocar, aí vocês estão lascados, vocês vão ter que aguentar mesmo. Sozinho, creia que você tem Deus, e você tendo Deus, você já tem tudo. E muitas vezes você vai estar sozinho. Às vezes você vai precisar conversar com alguém, você não vai ter ninguém. Já aconteceu isso com você? Você sentado ali na sua cozinha, falou, eu queria tanto alguém agora para conversar. Queria tanto ter alguém agora para desabafar, para gritar, para chorar, para lambuzar o ombro dele de lágrima, e não tenho. Vai faltar. Às vezes, quando alguém se levantar contra a obra que você está fazendo, não vai ter ninguém para chegar lá e falar, aqui não. Pessoas vão se levantar para falar mal de você, não vai ter ninguém para te defender. Cuidado com o sentimento nessa hora em relação a esses. Faça como Paulo, entregue a Deus, porque isso pode gerar em você um sentimento nocivo. Cresça nesse momento, meu irmão, cresça. Paulo diz que isso não lhe seja cobrado, em outras palavras, que Deus o perdoe. E Paulo termina assim, mas o Senhor permaneceu ao meu lado, me deu forças para que por mim a mensagem fosse proclamada, aleluia, instrumento de Deus no final. Deus me deu força, ele não falou mais de pessoas, aqui ele fala do eterno, ele fala de Deus. Deus me deu força para que a mensagem do Evangelho fosse proclamada. Paulo não está preocupado em ser agradado pelas pessoas, mas confiante em Deus, aleluia. Por fim, Paulo celebra o reino do Senhor e a sua salvação, e Paulo termina o texto, e termina aqui na hora final, com adoração e glorificação.